aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. E eu sou a Érica Felipus. E hoje nós estamos com um vídeo mais especial, com uma data especial também. Exatamente. Mas antes nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para iniciar, nós temos a Gabriela Costa, ela que é maquiadora profissional e artística, de maquiagens incríveis, um curso individual e em dupla e também, atualmente, embaixadora oficial da marca Kik 21. Então já corre lá no Instagram dela, confira todas as novidades, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Com certeza, pessoal, confira na descrição do vídeo. E temos também nosso parceiro Evandro Rodrigues, engenheiro civil, especializado em eventos, shows. Se você precisar, tanto para a parte da construção civil, quanto para o seu evento, chame o Evandro. Se está na dúvida também em adquirir o seu terreno, o Evandro é o cara, ele vai te falar se esse terreno é bom ou não, se está de frente com o sol ou não. Então, vem aqui na descrição do vídeo também, acompanhe todo o trabalho que o Evandro tem postado nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, tá ok? E hoje, né, Pedro, 16 de abril, Dia Internacional da Voz, nós estamos recebendo com muito carinho, né, diretamente do Rio de Janeiro, uma querida, né, minha amiga de coração, faz muito tempo que eu não a vejo, a Luciene Vitoriano, que é fonoaudióloga, e vai estar falando um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória, sobre essa data, né, dia 16 de abril. E eu quero que vocês recebam com muito carinho, muitos aplausos, viu, produção? Muitos aplausos aí. Luciene Vitoriano, seja muito bem-vinda! Olá, é um prazer todo meu poder compartilhar com vocês um pouquinho da voz, né? Especialmente vocês que são profissionais da voz também. Então é um prazer todo meu, agradeço o convite, que vai ser uma conversa muito especial. Com certeza. Luciene, antes da gente começar, se apresenta para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Ok, eu sou Luciene Vitoriano, sou fonoaudióloga há 13 anos, sou pós-graduada em voz cantada e voz falada. E nesse tempo todo eu atuo com vozes profissionais, seja de voz falada como professores, advogados, e também a voz cantada, que aí envolve os cantores, sejam eles do meio secular como do meio gospel, mas o foco ainda é o meio gospel, que é o meio que eu atuo, até porque eu sou membro de uma igreja, sou membro da Igreja Batista Atitude em Piabetá, e também faço parte do Ministério de Saúde da Igreja Batista Atitude na Barra. Que bacana, Lu. Luciene, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você já está aí dentro da sua área há 13 anos, né? A parte da fono sempre foi a sua primeira opção ou você tinha uma outra opção, assim, de carreira, né? De seguir um outro caminho, a não ser a fonoaudiologia? Eu venho de uma família de professores e uma família de músicos, né? Então, meio a meio. Eu sou formada em técnico em enfermagem também, eu sempre quis ser da área de saúde, não especificamente a fono. E num determinado momento, nessa caminhada no meio cristão, eu comecei a perceber que os músicos ao meu redor, especialmente os cantores, eles chegavam a interromper as suas apresentações ou por alterações de voz ou por alteração respiratória, e eu queria entender um pouco do que acontecia, porque aquelas pessoas que eram minhas referências, de uma hora para outra paravam de cantar, de se expressar através da música. E foi nesse momento que eu conheci o curso de fonoaudiologia, né? Entre o ensino médio e a faculdade foram 5 anos, então eu tive tempo de garimpar o que eu de fato gostaria, fiz outros cursos, mas a hora que eu comecei o curso de fono, eu me identifiquei com a grade curricular, apesar do curso de fono necessariamente não ser voltado só para a área de voz, ele abrange muita coisa, a fonoaudiologia é uma área extremamente ampla, mas eu me identifiquei e eu vi que ali era de fato onde eu poderia aprender e depois distribuir o conhecimento que eu aprendi nesse tempo. E você também cantava? Ou só estava ali querendo aprender mais sobre isso? Eu cheguei a cantar em muitos corais, né? Eu fiz todo o processo de participar do coral infantil, coral infanto-juvenil, coral de jovens, coral de jovens adultos, mas chegou um momento em que eu via que eu era muito mais produtiva por trás, nos bastidores, do que necessariamente cantando, né? Então, hoje já faz um bom tempo que eu não canto. Eu uso o conhecimento que eu tenho do canto
para ajudar os profissionais que me procuram. Mas hoje eu não faço parte de nada voltada para canto nem na igreja, nem em outro local. Nós temos exemplos, né, no meio gospel de fonoaudiólogas que cantam também, né? Que além de fono, sim, cantam. algumas são amigas minhas, inclusive, Sim. Ô, Lu, que cantam. sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse período, né, desses anos de profissão que você tem, você consegue se lembrar, assim, o seu primeiro paciente? Eu não sei se você já de imediato clinicou, foi para a clínica e tal, começou a atender os seus pacientes em clínica, ou se foi já dentro da igreja, ou fora, né, do âmbito clínica e atendendo fora. Você consegue se recordar do seu primeiro trabalho enquanto profissional? Sim, na verdade são 2 momentos bem marcantes, porque assim que eu acabei a faculdade, eu passei no concurso público, não tinha colado o grau ainda, não tinha documentação, então foi um momento até desesperador, porque era oportunidade de trabalho para um recém-formado, e eu não tinha documentação ainda, corri atrás, e foi nesse momento que eu saí do Rio de Janeiro e vim para o interior de São Paulo, na cidade de Ilha Solteira, onde eu fiquei durante 5 anos. Aqui eu trabalhei na área educacional. Então, toda a parte de aprendizagem, eu era fonoaudióloga responsável pelo processo de acompanhamento, identificação de distúrbios de aprendizagem, auxílio aos professores nas atividades que seriam propostas. E, concomitante a isso, eu fui fazer a pós-graduação na área de voz. Então, a partir desse momento da pós-graduação, eu pude focar nos cantores que era de fato o que eu queria, a área que eu queria atuar. E aí, nesse momento, eu tive a oportunidade de... Alguns amigos que são cantores já me conheciam antes mesmo de eu concluir a faculdade. E aí, um deles me chamou para participar de um projeto, para fazer toda a preparação vocal para aquele período, que seria uma gravação de um DVD. E a gente fez a preparação e deu tudo certo. E a partir daí, eu tive a oportunidade de trabalhar com outros cantores. E como é que foi essa primeira experiência ali, a primeira vez fazendo preparação vocal e tudo mais? E querendo ou não, quando a gente acaba de sair da faculdade, é muita vontade de fazer, mas ao mesmo tempo um medo, porque querendo ou não é tudo novo. Como é que foi lidar para você com isso e ver que, poxa vida, deu certo, valeu a pena? A primeira coisa que bate é o medo de dar conta, principalmente sendo um projeto audiovisual, porque a possibilidade de regravação é mínima, os ajustes precisam ser feitos da maneira mais objetiva possível. Mas como eu já conhecia essa pessoa, eu já tinha um histórico prévio, eu já sabia as alterações vocais que ela apresentava, eu já sabia como trabalhar com ela, até porque também era uma pessoa da área de canto, né, professor de canto. O casamento foi muito, muito ajustado, foi muito legal. E aí, no final, a gente pôde sentar as 2 pessoas e falar assim, ufa, deu certo. Mas naquele primeiro momento foi um desespero de fazer o projeto dar certo e de entregar um bom trabalho, porque mais do que fazer cantar ou a pessoa cantar de maneira adequada, é ela ficar satisfeita com o resultado final, tanto ela quanto o público que ela quer atingir. E a hora que um profissional me procura e a gente alcança esse objetivo, no final a gente fala, nossa, conseguimos alcançar o projeto do jeito que gostaríamos, ou até melhor do que gostaríamos, isso vai dando para a gente uma segurança e vai fazendo com que a gente tente se aperfeiçoar também, né? A gente vai tentando melhorar para que a gente possa entregar cada vez mais conhecimento, cada vez mais prática para esse profissional. E são 13 anos, né? Uma longa trajetória. E você consegue se recordar, assim, quais foram os principais desafios ali com o pessoal? O que eram os erros mais comuns na hora de cantar e tudo mais? Sim, nesses 13 anos, a maior dificuldade é sinalizar, principalmente no meio gospel, que o espiritual ele é muito importante, ele é a base. No entanto, o profissional precisa aparecer, né? Quando a gente fala de profissional, o quê? O uso de técnicas. Sejam elas técnicas vocais, sejam elas do cuidado corporal, seja ela de bons profissionais ao redor, seja ela de bons instrumentais, um bom microfone, um bom retorno. Então, a maior dificuldade foi identificar quais eram esses erros,
sinalizar para esse profissional quais eram as dificuldades que ele apresentava e quais eram as mudanças necessárias para que ele pudesse alcançar esse objetivo e, na sequência, colocar isso em prática. Então, no meio gospel, hoje, graças a Deus, eu posso te afirmar que boa parte das pessoas que estão à frente, elas têm um mínimo de conhecimento, elas já identificam, elas contratam um profissional fonoaudiólogo para fazer um trabalho de pré-produção, de produção, de acompanhamento. Nas programações ao vivo, por exemplo, né, sempre tem um fonoaudiólogo de referência. As gravadoras fizeram isso também. Então, as gravadoras hoje elas têm profissionais. As emissoras de televisão também têm profissionais ali. Então, trazer essa responsabilidade do profissionalismo para o meio gospel talvez tenha sido uma das maiores dificuldades. Né? E hoje ver que isso está acontecendo de maneira fluida, de maneira até inconsciente, talvez traga para a gente uma sensação de que valeu a pena todas as dificuldades vencidas até aqui. Foi um processo de conscientização, digamos assim, Sim. né? Eu lembro que a Lu esteve conosco, né, aqui na cidade de Orlândia, num congresso de jovens, onde esteve presente a cantora Jane Gomes, que inclusive nós temos o vídeo dela no canal também, um bate-papo maravilhoso, com a cantora Josiane também. E eu tive a oportunidade de estar com a Lu no Rio de Janeiro na gravação do CD da Josiane, né, que foi em Vilar dos Teles. E essa comunicação é muito bacana, né? Do profissional, o profissional ele confia ali, né? Ele precisa ter esse vínculo, né? Essa confiança na fono ali que está acompanhando. E era muito bacana, porque eu ficava observando, né? Às vezes um olhar, querendo ou não, vocês precisam se comunicar ali com o olhar, olha, né? Sim, é porque você cria um vínculo com aquele profissional. Na maioria das vezes você passa a viajar com ele, a frequentar a casa, os ambientes onde ele frequenta, e isso acaba trazendo uma certa intimidade, uma certa proximidade. Até porque o trabalho fonoaudiológico, ele é fonoaudiólogo e o paciente. Se o fonoaudiólogo não der as instruções necessárias, o acompanhamento necessário, e o paciente não seguir à risca aquilo que está sendo colocado, o trabalho não flui, o trabalho não funciona, né? Então, é basicamente essa intimidade que faz com que muitas vezes a gente converse pelo olhar, a gente só de sinalizar, na maioria das vezes a gente fica escondido, né? Dificilmente você vai ver um profissional circulando, ele geralmente está no som, ele está no backstage, atento ao que está acontecendo durante a gravação, e aí a hora que ele olha para esse profissional, o profissional ele tenta achar o fonoaudiólogo como um norte, ele fica procurando para saber assim, e aí, tá chegando o som está sendo adequado, tô com dificuldade, então a gente consegue identificar isso pela expressão corporal. E assim, eu tenho visto que de um tempo para cá, realmente até no meio gospel e também no meio secular, eles têm publicado realmente, né, sobre essa importância do cuidado da voz. Às vezes postam ali o aquecimento vocal, né, que muitas vezes os levitas, os cantores, né, não profissionais, né? Ou até profissionais acabam negligenciando. E essa conscientização de realmente postar, olha, eu estou fazendo um aquecimento, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não preciso aquecer minha voz, eu posso chegar e cantar. Né? E realmente existe a importância de aquecer a sua voz, de ter uma preparação antes de qualquer apresentação, né, Lu? Sim, até porque alguns exercícios são universais, várias pessoas poderiam realizar, e alguns exercícios são muito específicos, até porque tem uma questão de tempo, de intensidade que você tem que utilizar. Algumas aparelhagens que a gente utiliza tem que ser um profissional habilitado para utilizar. Então, não é uma receita de bolo. Aquilo que é bom para um pode não ser bom para outro. E é por isso que a gente faz um trabalho individualizado. E mesmo quando tem um canto coral, por exemplo, a gente tenta identificar aquelas pessoas que já apresentam algum tipo de alteração. Porque aí o trabalho com ela vai ser diferenciado para que ela possa dar o melhor dentro das condições que ela tem naquele momento. Entendi. E Lu, você está com um trabalho diferenciado, né? Você começou um trabalho diferenciado dentro da sua igreja, né? Como que foi isso? Como que você identificou e como que você percebeu a necessidade de criar um projeto? Eu acredito que tenha mais pessoas envolvidas. Como que foi esse trabalho aí dentro da igreja? Então, o projeto, na verdade, ele não é meu. O projeto ele é da Igreja Batista Atitude da Barra.
Lá eles sempre tiveram o Ministério de Saúde, onde voluntários, profissionais da saúde, durante os cultos, eles participavam, ficando atento àquelas pessoas que passavam mal, ou as pessoas que precisavam de algum tipo de suporte. A igreja tem uma creche, então precisava de alguns tipos de orientações a serem feitas. E, se eu não me engano, no ano passado, a doutora Sabrina Farnese, é uma médica otorrinolaringologista, ela assumiu esse ministério lá. E dentro das dificuldades que ela identificou, que ela conseguiu perceber, ela notou que tinha um grupo de fonoaudiólogos como membros da igreja. E por que não utilizar essas pessoas para a preparação vocal dos cantores da própria igreja, Ministério de Louvor, outros convidados e dos pastores. E foi aí que surgiu Voz de Deus, que hoje é a Thaís Tavares, que é a co-líder, então ela é responsável por essa parte do Ministério das fonoaudiólogas. E a Igreja Batista Atitude, ela trabalha com várias filiais. E eu comecei na Barra, trabalhei com ela, então alguns musicais nós participamos, as conferências, os eventos que a igreja promove, nós estávamos lá. E aí eu senti a necessidade de trazer o projeto para a minha filial. Então, há um mês atrás, a gente começou o Ministério de Saúde na igreja, na filial de Piabetá. A gente ainda não tem uma equipe tão grande quanto tem na Barra, de fonoaudiólogo nesse momento só tem eu lá fazendo esse trabalho, mas a gente já está identificando quais as dificuldades da igreja, para que caso novos profissionais apareçam, porque precisa ser membro da igreja, a gente consiga trazê-los para perto e fazer com que eles participem também desse projeto. Que bacana, que lindo. É muito que a gente estava falando esses dias para trás, né, sobre cumprir o seu propósito. Sim. Que às vezes você começa ali a estudar tudo mais e não entende a magnitude que isso vai tornar daqui a algum tempo. Igual são 13 anos e agora você está fazendo para a obra o que você já trabalhar profissionalmente, isso é lindo, entendeu? Quando a gente consegue unir as duas coisas. Sim, principalmente porque é exatamente o motivo que me levou à fonoaudiologia. Né? Eu fui justamente porque eu identificava dentro da minha comunidade, dentro da igreja, eu sempre fui de igreja batista, que as pessoas tinham muita dificuldade, seja porque pregavam com uma postura inadequada, vocalmente falando, seja porque cantavam fora da sua região, e eu não conseguia identificar, e eu falei, eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso fazer com que essas pessoas tenham um prolongamento de saúde vocal aí. Então, 13 anos depois, poder participar dentro da minha comunidade, ajudando, é como se fosse o fechamento de um ciclo, né? E estar, de fato, contribuindo com aquilo que eu fui chamada. Lu, a gente sabe, assim, que, principalmente falando hoje do Dia da Voz e tudo mais, que existem diversos mitos e verdades da voz. Principalmente falando sobre gengibre, uso de pastilhas, água gelada, até café, a gente ouve falar desses mitos, né? E o que é verdade, o que é mentira, o que pode realmente ajudar, o que você conta pra gente? Então, em relação a mitos e verdades, tem muita coisa que é individual, né? A gente precisa conhecer bem o nosso corpo para sinalizar, para que ele possa sinalizar para a gente o que faz mal e o que não faz mal. Existem alguns alimentos que eles podem potencializar algumas alterações que a gente já tem, como o caso de um refluxo gastroesofágico, uma alteração inflamatória, uma alteração respiratória. Então, alguns alimentos eles têm a característica de potencializar essas alterações que vão culminar numa alteração de voz como consequência. Tá? Então, por exemplo, no caso das pastilhas, dos chás, a grande dificuldade é que eles são anestésicos. Então, você imagina, você aqueceu a sua voz, sentiu que tem alguma alteração ali, alguma coisa está te incomodando, ou então você amanheceu sem voz ou amanheceu com uma dor, fez o uso da pastilha e continuou falando, continuou utilizando a sua voz como instrumento de trabalho. Quando passar o efeito anestésico, você não descobriu qual era a causa, então essa dor vai persistir ou vai estar até maior. Então, a gente pede que as pessoas sempre tenham muito cuidado ao fazer uso dessa medicação, desse artifício, dessas possibilidades de anestesiar uma região, sem saber primariamente qual é a causa, porque você pode estar mascarando um problema que pode ser ainda maior. Sim, então, na dúvida, sempre procure um profissional. Antes de sentir alguma coisa. Exato. A gente sempre recomenda que profissionais da voz, principalmente de alta demanda, que são os cantores, os professores, eles tenham pelo menos
uma vez por mês ou a cada 6 meses, uma avaliação com o otorrino e com o fonoaudiólogo para saber se está tudo bem. Isso independente dele ter alguma alteração ou não. Se ele tem alguma alteração, esse tempo diminui, porque aí você precisa de um acompanhamento. Então, a gente sempre recomenda que esses profissionais, por terem a voz como um instrumento de trabalho, não esperem quebrar para que possa procurar ajuda. Que pode ser tarde demais, né? Em medicina a gente diz que nunca nada é tarde demais, mas pode ser um potencial com mais dificuldade de reabilitação, né? Algumas situações relacionadas à voz, você pode de fato não ter nenhuma recuperação. Mas aí, de novo, cada caso é um caso e dependendo do que você apresentou ali, isso pode ser recuperável. Ô Lu, e você comentou aí sobre a questão dos professores, né? E durante a nossa conversa, foi dito também sobre essa questão de advogados, né? E pra gente que é muito leigo, né? Pelo menos eu, particularmente, eu não imaginava que esses profissionais necessitassem, né? Mas agora no nosso bate-papo, eu consegui identificar assim, a necessidade realmente das pessoas que utilizam da sua voz como um meio de trabalho, que realmente façam um acompanhamento também com a fono, né? E diante disso, você tem no seu hall de clientes aí, digamos assim, professores, advogados que procuram, existe essa demanda de procura desses profissionais? Existem, principalmente aqueles que querem melhorar a oratória, né? Eles vêm, na verdade, eles vêm em busca de uma melhor fala, uma fala mais inteligível, e aí a gente consegue detectar que boa parte da dificuldade dele de se comunicar também está ligada à voz e está sendo produzida de maneira inadequada. No caso de professores, geralmente ele já vem para a gente com um diagnóstico. Dificilmente ele vem procurar por si só. Ele foi fazer alguma avaliação com o otorrino, passou em alguma perícia, identificaram que tem alguma alteração orgânica, eles já encaminham para o fonoaudiólogo. Existem profissões que elas buscam para aperfeiçoar, como um advogado, como um jornalista, como um locutor, como um dublador, mas existem profissões que só procuram de fato quando há um problema já instalado. Entendi. Ô Lu, e você faz, assim, eu sou terapeuta ocupacional, então eu tenho ali a minha classe é o CREFITO, né? O seu é o conselho, né, dos fonoaudiólogos, e você faz parte, né, hoje desse conselho. Conta pra gente como que foi esse processo, quando você entrou, né? Como que é o seu trabalho desenvolvido ali dentro? É uma outra coisa que eu jamais esperei e busquei, né? Eu fui convidada por uma pessoa que estava montando uma chapa para que ocorresse a eleição do Conselho Regional de Fonoaudiologia da primeira região, que é a do Rio de Janeiro. E após algumas conversas, a possibilidade de contribuir com algumas coisas que a gente via como melhoria para a classe, eu aceitei o desafio de participar da chapa. Nós ganhamos a eleição ano passado, inclusive no dia 1º de abril fez um ano de posse do 13º colegiado, então somos 23 fonoaudiólogos, e dentro desse conselho regional existem setores e cada conselheiro ele pode ou não estar responsável pelo setor ou participando desse setor, assim como nas situações parlamentares, né? Você tem comissões e dentro dessas comissões os conselheiros participam dando a sua contribuição. Hoje eu estou numa área muito mais voltada para publicidade da profissão, voltado muito mais para a divulgação da profissão, mas dentro a gente acaba trabalhando com de tudo um pouco, a gente acaba conhecendo um pouco melhor a nossa profissão, das resoluções, das normativas, das discussões, das próprias reclamações que os fonoaudiólogos trazem para o conselho de classe. É um aprendizado enorme, porque a gente que está na linha, na pontinha, né? O profissional que está numa clínica, que está num serviço público, ele talvez não tenha a dimensão de como funciona todo esse processo. Então, estar ali presente está me dando um outro olhar e a possibilidade de crescer na minha profissão e também ajudar a minha profissão para que ela possa ser divulgada da maneira correta e que ela possa ser valorizada também, não só pelos pares, né, por outros profissionais de saúde, mas também pela sociedade. Que massa. E, Lu, como a gente já falou diversas vezes aqui, né, é uma trajetória longa, tudo mais.
A Lu, Não de tão 13 longa. Não tão longa, mas, tipo, comparado com a minha, Lu, ó... Eu tô há 4 anos e já acho uma eternidade. E a Lu, de 13 anos atrás, imaginava o que ela tá vivendo hoje? Não, não. Eu até conversando com a minha família recentemente, eu lembro que no último período da faculdade a gente fazia um curso de empreendedorismo, né? Era uma cadeira da faculdade e a gente tinha que escrever o que a gente esperava para os próximos 5 anos. Essa cartinha ficou perdida no meio das minhas coisas e exatamente 5 anos depois que eu me formei, eu estava retornando para São Paulo, porque eu fiquei aqui, para o Rio de Janeiro. Eu fiquei aqui em São Paulo durante 5 anos, depois pedi um afastamento, voltei para o Rio e nessa mudança eu achei a cartinha. E tudo que estava na cartinha eu tinha concretizado. E aí eu já imaginava assim, nossa, tô realizada, né? Tudo que eu previa fazer já está concretizado. Mas nesses últimos 7 anos em especial, muita coisa aconteceu que eu não esperava, algumas que eu não almejava, mas que pelo conhecimento que a gente tem, pelo amadurecimento que a gente vai tendo ao longo do tempo, as pessoas vão enxergando na gente potencial para fazer algumas coisas que talvez nem a gente ache que tem a possibilidade de fazer. O Conselho Regional é uma delas, eu nunca me imaginei fazendo isso. Estar à frente de um ministério dentro de uma igreja é uma outra coisa que talvez eu não imaginasse. A lista de contatos que eu tenho hoje com alguns profissionais que foram meus clientes, que se tornaram amigos, pessoas que frequentam a minha casa, que participam das minhas conquistas, das minhas derrotas. Então, talvez a Luciane de 13 anos atrás pudesse imaginar que seria mais uma no meio da multidão. Mas a Luciane de hoje identifica que na multidão ela pode fazer diferença. Que bacana. Ô Lu, e hoje, né, sendo o dia 16 de abril, o Dia Internacional da Voz, é isso, né? Dia Mundial da Voz. Dia Mundial da Voz. O que você deixaria assim, de conscientização ou quais os movimentos que é realizado neste dia? O que você poderia falar para a gente desse dia em específico? Sim, esse movimento acontece tanto por parte da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia quanto da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. São 2 categorias diferentes, mas as 2 acabam promovendo ações para que a gente possa trabalhar não só com a prevenção, mas com a reabilitação. Aquelas pessoas que passam por alterações vocais severas, por exemplo, e que precisam de acompanhamento sem prazo determinado. Então, acontecem ações, sim, ao longo do mês de abril, ações voltadas tanto para escolas, para os hospitais, em locais públicos. Os fonoaudiólogos que são especialistas em voz, em geral, eles fazem alguns tipos de ações nos seus locais de trabalho. Na minha igreja, por exemplo, a gente vai fazer uma ação. Então, essas ações são muito mais voltadas para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, mas também aproximar aquelas que já estão perto, mas que talvez não conheçam como a gente trabalha, como funciona a nossa profissão e no que a gente pode contribuir. Que bacana, que massa. E, Lu, a gente poderia aqui ficar discorrendo a tarde toda, tem muito conteúdo para abordar, mas nós vamos direcionar para as perguntinhas finais. A gente sempre gosta de dizer que não existe resposta certa. Vai ser apenas a visão da Lu que vai complementar naquilo que nós já vimos há 40 vídeos, né, mais ou menos, abordando. E para iniciar, Lu, o que é amor para você? Amor é cuidado. Família. Amor é cuidado. Porto seguro. Quando você tem uma família bem estruturada, é um lugar que você sabe que você pode correr tanto para contar a boa notícia quanto a notícia não tão boa, e que você vai ser bem amparada. E Deus para você? Deus eu entendo como criador e pai. Criador porque ele fez e pai porque ele cuida e conhece. Que lindo. Lu, olha, sensacional, né? Sim. Eu falo que já são 40 vídeos aí publicados. E toda a definição que as pessoas trazem pra gente nos deixa num momento reflexivo realmente, né? Sempre traz algo novo. Sempre algo novo e correto, né? Sim. Porque a gente sempre fala que não tem uma definição correta, né? E assim, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento, né? Antes você vai deixar uma mensagem aí pra galera que tá nos assistindo, que Deus tocar no seu coração.
Cuidem-se. É a mensagem que eu acho que nos últimos 3 anos a gente mais ouviu e eu acho que é a que a gente vai ouvir por um bom tempo. Cuidem-se, façam os seus check-ups anuais, incentivem as pessoas que estão ao seu redor a fazer os seus tratamentos, a fazerem as suas avaliações, a passarem pelos especialistas, porque cuidar daquilo que é única e exclusivamente nossa responsabilidade é a nossa missão. Se a gente não cuidar do nosso corpo, ninguém vai cuidar. Sim. Então, cuidem-se para que vocês possam receber o melhor e ofertar o melhor. Que bom. E ó, fica a nossa gratidão aqui. Muito obrigada por tudo. Estou morrendo de saudade. Vamos ver se a gente consegue estar presente aí no Rio em breve. Em nome de Jesus, nome eu recebo de a Jesus. bênção. Serão bem-vindos, serão bem-vindos. Amém, obrigada. Então fica a nossa gratidão em nome de toda a família do Fazendo a Diferença Podcast. Obrigada por ceder um tempo. Eu sei que você está de visita aí na casa de amigos e você organizou um tempinho para estar conosco. Teve esse cuidado, né, de estar conosco aqui, gravando esse podcast, que eu acredito que vai servir de alerta, né, de informação, de conscientização para uma galera, né, que talvez não imaginava, né, que a fonoaudiologia precisa e necessita estar tão presente na nossa vida, né? Não só para quem tem uma dificuldade realmente, mas no âmbito geral, a fonoaudiologia ela precisa estar lado a lado com o ser humano, principalmente para aqueles que fazem uso da voz como seu meio de trabalho. Então fica a nossa gratidão, tá? Muito obrigada mesmo. Todo o carinho. Eu que agradeço do o mundo convite. Como eu já tinha conversado com vocês antes, entrevistas não são muito a minha área de estabilidade, mas é sempre um prazer poder contribuir com aquilo que eu aprendi, o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, para que outras pessoas possam se cuidar. O que nós estávamos falando em 2 vídeos para trás, o quanto que o conhecimento ele liberta, né? E ele nos traz uma liberdade que não tem como explicar. Só vivenciando isso mesmo você consegue saber o tanto que a gente consegue fluir quando a gente se abre para aprender algo novo. Exatamente. Lu, muito obrigada de coração, viu? Eu estou extremamente feliz de poder conversar com vocês. Só fica um pouquinho que nós vamos tirar a nossa foto oficial. E você que quiser fazer diferença conosco também, você pode fazer diferença curtindo, comentando, se inscrevendo no nosso canal, seguindo a gente lá no Instagram. O Instagram da Lu também vai estar aí embaixo. E venham fazer diferença com a gente. Tchau, tchau.